A gente se conecta todos os dias, tá? Agora vamos lá, minha gente. Cadê? Um divórcio, ele nunca acontece, né, de uma hora para outra. Mas aí tem muitos conflitos e o casal aí vai o quê? Para separação legal. Por isso, quem já sabe que o casamento tá terminando, deve se precaver para não ter surpresas na partilha de bens ou assim que o processo se inicia. E o divórcio é o nosso assunto de hoje no quadro Meus Direitos. E hoje eu tenho a alegria de recebê-lo. O doutor Jurandir não veio, mas mandou outro especialista à altura, o advogado Pedro Almeida. Boa tarde, doutor Pedro, tudo bem? Boa tarde, Desirê. Tudo bem? Seja bem-vindo, menino. Então vamos levantar, que ele ficou ali. Levanta. Ô, doutor Pedro, teve um dado bem curioso, que no ano passado, aqui no Brasil, teve um marco significativo. Alcançou aí, ultrapassou, na verdade, a marca de 1 milhão de divórcios, isso extrajudiciais, quando são realizados por meio dos serviços de cartórios, sem a necessidade de um processo na justiça, né? E aí, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil, que é a CNB. Quando esse tipo de divórcio pode ser feito? Explica aí pra gente. Pronto, essa questão desse divórcio, que ele é feito completamente no cartório, vai acontecer quando as duas partes vão estar consensuais. As duas pessoas querem se separar, viram que aquela relação não está dando certo e também percebem que, por exemplo, não tem filhos menores e também a mulher não está grávida. Tendo todos esses requisitos, pode ser feito esse requerimento no cartório. Ah, então no caso, quando não tem filhos menores, a mulher não está grávida, isso você pode resolver diretamente no cartório, exatamente, né? A gente sabe que acontece aquele famoso que a gente diz assim, tá amancebado, que é a pessoa que não tem a união estável, né, escrita ali no papel, algo que é aquele no cartório também, e não tem aquele casamento que a gente chama no civil. O divórcio, quando acontece dessa forma, ele também garante ali direitos para os ex-cônjuges, mesmo não sendo algo oficializado, que a gente chama assim, ou não? Vai acontecer da mesma forma. O que a gente fala é que vai acontecer o que a gente chama de uma dissolução da união estável. Mas, em linhas gerais, vai funcionar da mesma forma que um divórcio. Tá. Vai ter os mesmos requisitos, pode ser feito no cartório, pode ser feito judicialmente, mas basicamente é a mesma coisa. Só muda que não foi feito realmente essa questão do casamento em si. Mas é uma dissolução de união estável, da mesma maneira. E às vezes a gente escuta, né, doutor Pedro, falar que, tipo assim, quando não é no papel passado, você tem que ter algumas provas que comprovem que você, de fato, tinha aquela relação familiar, né? Que provas são essas que muitas vezes são necessárias? Muitas vezes vai ser a questão da prova testemunhal, questão de filho, você mostra aquela certidão do nascimento do filho. Tem vários documentos que você pode ir provando que ao longo da relação sempre existiu aquela relação de casamento. Mostra que pagavam contas juntos, que moravam na mesma casa. Tudo isso é muito fácil de ser comprovado. Agora, no ato ali do divórcio, né? A gente sabe que no casamento existe aquela que você vai ser divisão total de bens, parcial. Esse regime de bens, na hora do casamento, ele é importante para no momento do divórcio, exato, todo mundo saber o que lhe compete ali. Também é importante, né? Com certeza. Assim, o que acontece mais regularmente é o que a gente chama do regime de separação parcial dos bens. O que vai acontecer ali? Comunhão parcial dos bens. No caso, tudo que for construído no casamento vai ser separado. Mas vamos dizer assim, eu tinha um imóvel antes de me casar. Esse imóvel, ele sempre pertenceu a mim. Então, ele não foi constituído no casamento. Então, esse imóvel, quando houver a separação, esse imóvel vai continuar comigo. Meu marido, vamos dizer assim, não tem o que falar sobre ele. Mas, depois de casar, a gente foi construir uma casa e pronto. Essa casa vai ser objeto da partilha. Entendi. Justamente então, isso. É nesse sentido do que foi conquistado antes do casamento, só diz respeito a uma pessoa. Exatamente. Agora, depois, o que é construído juntos, os dois vão ter que dividir absolutamente, exato, tudo? 50%. Vai ter algumas exceções, como, por exemplo, herança, questão de doação, que eles vão ser diferentes. Mas a maioria das coisas vão ser divididas. Carro, casa, como a gente já sabe como acontece. Eita, Jesus, é luta, viu? Vamos fazer o seguinte, você pode mandar a sua dúvida para o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 991222540, é o nosso WhatsApp. Você interage, aproveita, doutor Pedro aqui, que no próximo bloco ele volta para responder a sua pergunta, tá, Wesley? O Wesley tá me ouvindo, tá comigo aí? Pronto, então no próximo bloco, doutor Pedro volta. Então, se você tem dúvida sobre divórcio, conhecendo alguém, ó, amiga, vem cá, que ali no programa de Desirê estão